Igrejas Presbiterianas em Barra do Sana e Segunda de Casimiro. Graças e paz a todos, meu nome é Carlos, eu sou pastor das Igrejas Presbiterianas em Barra do Sana e também a Segunda Igreja Presbiteriana em Casimiro de Abreu. E estamos hoje aqui para trazermos mais uma reflexão da Palavra de Deus a fim de auxiliar aos irmãos em vossos cultos domésticos. Vamos iniciar então orando, suplicando graça a Deus para esses momentos? Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, bendito seja o Teu santo nome, meu Deus. Que a nossa vida honre a Este que é Criador sobre todas as coisas, sustentador das nossas vidas e nosso grande Salvador. Que a Tua graça seja conosco nesses momentos em que aqui estaremos cultuando ao Senhor. Ouve a nossa oração, Senhor. Receba o nosso cântico, a nossa adoração, Senhor. E também fale-nos profundamente ao coração, em nome de Cristo Jesus, com o perdão dos nossos pecados. Amém. Amém, meus irmãos. Em forma de culto, gostaria de convidar os irmãos a lerem aqui comigo alguns versos do Salmo de número 21, que é mais um salmo de Davi, este em ações de graças. Nunca, absolutamente nunca, um crente ele pode passar sem gratidão em seu viver, até porque a causa de sua existência é Deus. E aí, sabendo muito bem disto e acrescentando aí a ideia da própria salvação dada por Deus, é o que faz Davi exclamar no verso 5: grande é a glória da tua salvação. Tendo consciência de tudo isto, e em como a graça de Deus lhe é manifestada, e em como por vezes somos falhos, no verso 7, Davi declara a sua confiança em Deus, bem como suplica pela misericórdia do Senhor, a fim de que seus passos permaneçam firmes nele. Quando assim ele diz: o rei confia no Senhor, e pela misericórdia do Altíssimo jamais vacilará. Que a gratidão a Deus esteja sempre presente em nossos corações, a partir de uma consciência de que de fato Ele é Senhor, Criador de tudo, soberano, misericordioso e acima de tudo isso, Salvador. Portanto, a Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor, que é o que nós desejamos fazer nesse instante. Vamos adorar ao Senhor com os nossos cânticos e aí em seguida estaremos orando uma vez mais e partindo aí para aquilo que há de mais importante nesse nosso momento aqui, que é a reflexão na Palavra de Deus. Vamos cantar ao Senhor nesse instante. Bem bonito. O Senhor é o meu pastor e nada, nada, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos e guia-me pra junto das águas tranquilas. O Senhor é o meu pastor e nada, nada, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos e guia-me pra junto das águas tranquilas. Refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, por amor do seu nome.
junto das águas tranquilas. Queria ouvir a voz de vocês, bem bonito. Refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei. O Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. Pai, obrigado, Senhor, por esse dia maravilhoso, Pai. Te agradecemos pela vida, Senhor. Pai, agora, no nome de Jesus, eu quero pedir, Senhor, pela vida do pastor, Senhor, que o Senhor possa, Pai, neste momento usar o teu servo, Pai, meu Deus, na mensagem que ele vai preparar, que o Senhor use o pastor, use o teu servo, Senhor, que ele possa sempre estar preparado, Senhor, para, ó Deus, para trazer a palavra do Senhor, Pai. Então, use o teu servo, Pai, abençoa ele. Pai, toma ele nas tuas mãos, Senhor. Ó Pai, nos perdoa que somos falhos, Senhor. Abençoa o pastor, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Bom, amados, vamos lá? Em nossas duas últimas reflexões, nós tratamos da conversão de Paulo, percorrendo aí o capítulo 9 de Atos dos Apóstolos até o verso 19, que nos é necessário, inclusive, reler aqui a sua parte final, para que a gente então entre no nosso texto de hoje, que vai do verso 20 ao verso 25 de Atos capítulo 9. Vamos então à nossa reflexão. A última fase da conversão de Paulo, antes de tornar-se um grande evangelista, é o que nós lemos ali na parte B do verso 19. Vamos reler? Então, permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos, naquilo que nós chamamos de discipulado em nossa última reflexão, aonde Paulo teve a oportunidade, através deste convívio aqui de alguns dias com alguns dos discípulos, de compreender o Evangelho naquilo que o Antigo Testamento apontava para Jesus como o Messias, como o Cristo de Deus, para que só então, a partir da compreensão destas coisas, lhe fosse então possível o que nós temos aqui no verso 20, que diz assim: e logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Então, o que nós temos aqui no início dessa nossa reflexão? Como pode, em tão poucos dias, aquele que perseguia Jesus, tendo-o como uma aberração a boa religião, agora afirmar que Jesus é o Filho de Deus? Bom, a resposta é a seguinte: eis aí o poder do discipulado, do ensino sobre Jesus, que é o Evangelho, mediante aí a uma clara exposição do que a Escritura tem a revelar sobre o Cristo de Deus. É o pleno conhecimento destes fatos que pode transformar por completo a vida de qualquer pecador. No caso aqui de Paulo, esta transformação fora tão surpreendente que nós lemos assim no verso 21. Ora, todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? E para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrado aos principais sacerdotes? Ou seja, ninguém estava entendendo mais nada a despeito deste novo momento na vida de Paulo. Mas vamos ao verso 22. Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Paulo, então, ele confundia os judeus de Damasco com a sua pregação, que demonstrava
que Jesus é o Cristo. Porém, observe um detalhe interessante aqui na expressão anterior, aqui do verso 22, quando diz o seguinte: Saulo mais e mais se fortalecia. O que o autor quer dizer com isso? O que Lucas está querendo dizer com isso? Veja que no verso 19, uma expressão semelhante é usada para nos informar que, ao se alimentar depois de 3 dias sem comer e sem beber, Paulo sentiu-se fortalecido, está aí no verso 19. Porém, o termo fortalecido aqui do verso 22, traduzido por nossa versão Ara, na verdade ela é um verbo diferente do fortalecido do verso 19. Enquanto no verso 19 aquele fortalecimento se refere simplesmente à retomada de vigor no corpo, do físico, como acontece quando alguém se alimenta bem depois de algum tempo sem comer, que foi exatamente aqui o caso de Paulo, o fortalecimento do verso 22, por meio do verbo em grego endunamo, significa uma certa capacitação ou um certo empoderamento mediante a um aprendizado. Inclusive, em alguns manuscritos antigos do Ocidente, há a seguinte inclusão no texto, que ficaria assim: Saulo mais e mais se fortalecia na palavra. Há aí a inserção desta expressão. Este verbo, endunamo, inclusive ele será muito usado pelo próprio Paulo ao escrever as suas epístolas mais para frente, sempre relacionando esse fortalecimento a virtudes espirituais. E aí eu vou citar aqui alguns exemplos. Quando ele falava, por exemplo, de Abraão em Romanos 4:20, ele diz assim: pela fé se fortaleceu, olha aí o fortalecimento, pela fé, dando glória a Deus. Paulo também usou este verbo ao exortar os crentes, quando escreveu em Efésios 6:10, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Ou ainda, por último, quando ele encorajava o jovem pastor Timóteo, está lá em 2 Timóteo capítulo 2, verso 1, quando Paulo disse assim: tu, pois, filho meu, fortifica-te, olha aí o verbo de novo, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Então veja que no verso 22, o verbo aqui usado por Paulo, a despeito desse fortalecimento, simplesmente queria dizer aqui uma capacitação que Paulo estava recebendo no Senhor para pregar o Evangelho, ou como dito aqui, para demonstrar que Jesus é o Cristo. E aí esta capacitação, que vem por meio da boa ação do Espírito Santo, ela veio a partir do discipulado que Paulo recebia dos crentes de Damasco. Este é o ponto importante aqui nesse texto. A despeito disso, Simon Kistemaker, ele afirma o seguinte: Paulo recebeu vasto treinamento no Antigo Testamento e agora usa a educação que recebeu para explicar aos seus auditórios o cumprimento dessa escritura. Então o que é que nós temos aqui? Paulo, quanto mais ele aprendia, mais ele pregava. E quanto mais ele pregava, mais ele aprendia. Este é Paulo, com toda a humildade aprendendo. E por que nós falamos aqui humildade? Pela posição que ele exercia. Ele era um mestre da lei, ele era aluno de Gamaliel, mas que agora se submetia em humildade a aprender dos simples discípulos de Cristo que criam ali em Jesus e viviam já a sua cristandade em Damasco. Então este Paulo aqui, com toda a humildade, aprendia e com toda a intrepidez pregava o Evangelho. E aí, obviamente, por conta desta posição que ele tinha, que nós acabamos de citar aqui, vindo inclusive para Damasco em nome do sacerdote, do sumo sacerdote, veja o que nós temos no verso 23. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Apenas um detalhe, esse decorridos muitos dias aqui, segundo Gálatas capítulo 1 e outras epístolas de Paulo, faz-nos entender que esses muitos dias percorreu aí cerca de 3 anos se passaram. Paulo aprendendo junto aos discípulos de Damasco e pregando ali o Evangelho. Então aí depois desses muitos dias, procuraram então tirar-lhe a vida. Veja que contra a verdade do Evangelho,
por meio de um bom aprendizado que Paulo teve, de um bom discipulado junto ali aos discípulos de Damasco, faltarão argumentos neste mundo para contradizer a verdade de Deus. Por isto aqui a ideia de tirar a vida de Paulo. Tirar a vida de alguém é admitir a total incapacidade de argumentar, de dialogar, de buscar a convencer o outro do contrário. Isso está muito claro aqui no texto. Estevão, irmão, já tinha calado os seus opositores com a sua plena exposição da verdade do Evangelho, com muita sabedoria, sendo necessário então que se levantassem falsas testemunhas para dizer que ele blasfemava contra a lei de Moisés. E com Paulo aqui, a semelhança ela é muito próxima disso, porque fortalecido pelo Espírito, capacitado pelo conhecimento do Evangelho, a partir do discipulado que ele recebia, ninguém podia resistir à exposição do Evangelho de Paulo, à sabedoria com que ele apresentava o Evangelho, assim como foi com Estevão. E aí, acerca disto, usando aqui mais uma vez Simon Kistemaker, ele afirma o seguinte: os judeus têm a palavra sagrada em alta estima, mas ficam confusos e atônitos quando Paulo lhes mostra o cumprimento dessas profecias messiânicas. E aí ele completa dizendo: são incapazes de se opor a esse erudito que cheio do Espírito Santo lhes mostra a verdade das Escrituras. Então, só procurando tirar a vida de Paulo é que eles conseguiriam calar, quem sabe aí, a voz da verdade, a voz do Evangelho. Versos 24 e 25, para nós encerrarmos a nossa reflexão. Diz assim: porém o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem, mas os seus discípulos tomaram-no de noite e, colocando-o num cesto, desceram-no pela muralha. Apenas acrescentando aqui, irmãos, o valor e a forma com que um bom discipulado deve ser empregado na igreja. Então vamos lá, para encerrarmos. Primeiro, o discipulado serve para ensinar o crente sobre Jesus, o Evangelho. É a base do Evangelho. Segundo, este ensino capacitará o crente a pregar o Evangelho e a tornar-se um discipulador para discipular a outros, e esses outros haverão de discipular futuros outros. Isso aqui nada mais é, irmãos, do que aquelas últimas palavras de Cristo em Mateus: ide por todo mundo e fazei discípulos. Terceiro, a importância do discipulado se vê aqui através do ensino, mas também do cuidado com o próximo, do cuidado com os novos crentes principalmente. Veja que aqui nos últimos versos, os discípulos promoveram devido cuidado, escondendo Paulo de seus perseguidores, fazendo-o fugir daquilo que seria um iminente assassinato. Precisamos pregar o Evangelho, fazer novos discípulos, ensinando-os toda a verdade sobre Cristo, capacitando-os a se tornarem discipuladores, mas essencialmente também cuidando deles nessa caminhada que nós sabemos não é nada fácil. Então, protegendo esses irmãos da astúcia deste mundo, que com as suas terríveis ofertas procuram aí tragar a vida dos crentes em Cristo Jesus, principalmente dos mais novos na fé. Que o Senhor nos capacite a discipular esses nossos queridos amados, para que consigamos, pela graça do Espírito Santo, fazer deles novos discipuladores. E assim a igreja cresce, e assim a igreja prevalece para o seu alvo, que é anunciar a Cristo, até que Ele mesmo volte para resgatar a sua igreja. Deus vos abençoe, meus irmãos. Se assim o Senhor nos permitir, em nossa próxima reflexão, estaremos aí caminhando para o final do capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. Deus abençoe a todos. Igrejas Presbiterianas em Barra do Sana e Segunda de Casimiro.